de Salvador aí pelo PSOL. Hilton, bom dia, seja bem-vindo aí ao programa Acorda para a Vida da Rádio Excelsior. Bom dia, Almir, bom dia, Armando, bom dia a todas as pessoas que acompanham essa programação maravilhosa da Rádio Excelsior. Hilton, para começar nosso bate-papo aqui, queria falar um pouco sobre educação, que é uma área que você defende muito, né, e fala sempre nos seus programas, em diversas participações como candidato, tanto ao governo como prefeitura também no passado. Queria saber de você quais são as mudanças que você pretende fazer, quais são os avanços que você pretende buscar à frente aí, você se elegendo prefeito de Salvador. Olha, Almir, a primeira coisa que a gente precisa considerar é que a educação de Salvador tem uma potência enorme. Nós temos um quadro de educadoras e educadores que é um quadro fabuloso. São milhares, eu colocaria na casa de milhares de pessoas que estão produzindo no chão da escola propostas relacionadas ao plano político pedagógico, de uma riqueza muito grande. Grande parte, aos milhares também, dessas educadoras e educadores já produziram, inclusive transformaram isso em pesquisa científica. O número de trabalhos de pós-graduação é enorme na cidade de Salvador, sobre as mais diversas problemáticas. Mas o que foi que aconteceu? Se estabeleceu um cabo de guerra entre as administrações municipais, desde o final da administração João Henrique, né, que o bandido Gedel Vieira Lima, em parceria com a Semineto e Bruno Reis, eles começam a influenciar a gestão de João Henrique, começa o empacotamento da educação de Salvador. O que é que eu estou chamando de empacotamento? O município compra programas externos que não tem nada a ver com a riqueza da cidade, nem com as diretrizes pedagógicas que foram construídas, e a partir disso daí vem formação que não presta, vem material que não presta, e vem uma metodologia que também não tem nenhuma eficácia para Salvador. E de maneira subterrânea vem fraude também, porque todos os pacotes têm denúncias de fraude. Então nós vamos acabar com esse empacotamento e acabar, portanto, com o cabo de guerra entre a administração central e as educadoras e educadores que não aceitam essa situação. Nós vamos realizar uma conferência de educação que Salvador não chegou nem mesmo a sonhar. O que é a conferência? Aquele espaço bem preparado, com debates, com um conjunto de atividades, acessando diversas linguagens culturais, né, com uma preparação, portanto, consistente e encantadora, com dias inteiros de discussão sobre 3 eixos fundamentais: as diretrizes pedagógicas do município, a reestruturação e ampliação da rede, ou seja, das escolas, né, a situação estrutural, e a questão da carreira da educação. E ao final dessa grande conferência, que para mim vai ser um novo momento da educação de Salvador, nós vamos eleger diretamente, com o voto das educadoras e educadores, da participação de toda a comunidade escolar, da participação da sociedade, com o voto direto das pessoas, nós vamos eleger a nova secretária de Educação. A lógica vai ser de democracia participativa realmente na cidade de Salvador. Eu acredito que essa medida vai desbloquear completamente esse potencial que existe e nós vamos realizar uma educação em Salvador que vai ser uma grande referência nacional, com uma educação libertadora. Eu acredito nisso. Eu sou encantado pela área de educação, a Frente Capital da Resistência, né, que é composta pelo PSOL, pela UP e pelo PCB também, e é claro, a minha prefeita, porque na frente de esquerda nós não temos vice, na verdade nós temos co-prefeito, que é a companheira Rosana Almeida, né? Na nossa Frente Capital da Resistência, nós construímos as coisas com essa noção de horizontalidade, e educação realmente, você identificou bem, vai ser uma grande prioridade. Com relação a salário de professores, é sempre uma reclamação do servidor, melhorar suas condições de trabalho. O que é que você pensa, né, para melhorar aí para a vida do professor? Veja bem, Almir, o principal reclame das educadoras, educadores, do pessoal da área de saúde, eu queria dar o exemplo aqui, talvez a gente entre nisso, mas o exemplo aqui dos agentes de saúde e combate a endemias que estão na única capital do país que não paga o piso, né?
Então, estou dando esse exemplo aqui para estender ao conjunto de servidores, mas especificamente tratando da área de educação, esse reclame vem porque as contas na cidade de Salvador parece um segredo trancado a sete chaves. Nós precisamos abrir os números, o que é realmente o que a cidade tem do ponto de vista do orçamento e fazer a discussão democrática. Nenhum servidor, nenhuma servidora vai dizer à administração da prefeitura, não, você resolva a situação, arrume dinheiro em algum lugar. Ninguém vai falar isso. O problema é que os servidores e servidoras não confiam numa prefeitura que é marcada por escândalos, por fraude e por um orçamento que é subterrâneo. Então nós precisamos fazer o primeiro Congresso do Povo da cidade de Salvador para democratizar primeiro a grande peça orçamentária. Para você que está me ouvindo, Salvador tem um plano orçamentário para 4 anos. As diretrizes gerais têm que estar lá. Quem quiser pesquisar vai poder pesquisar isso aí. E tem também a lei orçamentária anual, né, que deve passar por um orçamento que a gente chama de orçamento participativo. Anualmente, de maneira detalhada, nós vamos chamar a população e dentro disso os servidores, as servidoras públicas, para discutir esse orçamento. Vai deixar de ser um segredo para a cidade de Salvador, né, aquelas engenharias financeiras que são colocadas, apresentadas à Câmara de Vereadores a partir da vontade do prefeito, né, e vai passar a ser um instrumento de discussão aberta com a sociedade, com a nossa população e, claro, com os servidores e servidoras públicas que vão ter um papel muito importante já também do ponto de vista técnico, porque eles vão dar esse suporte técnico ao nosso povo em um conjunto de espaços, em assembleias, em conferências, para fazer uma discussão pé no chão sobre qual é o dinheiro, quanto é que Salvador tem, né, quais são as nossas prioridades e, a partir disso, a alocação de recursos. Então, me parece que essa discussão da valorização das carreiras do serviço público em geral, que vai acontecer na nossa gestão, nós vamos valorizar as carreiras dos servidores todos, fortalecer a máquina pública, além de nos contrapor à chamada reforma administrativa que quer destruir a máquina pública brasileira, em geral, nós precisamos ter ações afirmativas. Uma delas é o fortalecimento das carreiras dos servidores. E volto a dizer, ninguém vai pedir que o prefeito encontre recurso onde não tem. O que as pessoas querem é ver qual é o recurso de verdade. E, a partir disso, estabelecer as prioridades. A valorização dos servidores é muito importante, especialmente da área da educação, né, da saúde, mas, em geral, isso daí vai ser uma prioridade para o nosso governo. A palavra-chave aí é transparência, democratização, participação direta do povo, especialmente dos servidores e servidoras. Uhum. Bom, são 7h28. Armando Mariani. Bom dia, Ailton. Prazer em falar com você agora aqui na Rádio Excelsior, ouvindo aí a sua explanação. Eu gostaria que você me desse a sua opinião, ou se você já tem algum projeto, porque muitos dos candidatos que já passaram aqui no Acorda para a Vida da Excelsior, defendendo o chamado tempo integral na educação. Você é favorável ao tempo integral? Em que tipo de modelo você modificaria, se é que vai implantar esse modelo de tempo integral? E a gente, quando eu digo a gente, a rede de educação municipal, teria estrutura para um tempo integral, Hilton? Eu estou convencido que tudo que tem sido feito de afirmação por essa gestão de escola de tempo integral não representa isso. Primeiro que é uma experiência muito pequena, são poucas escolas que passam por isso e elas não têm uma estrutura para fazer funcionamento o dia inteiro. Acredito que a escola de tempo integral deve ser, de fato, uma opção da família. Porque os maiores estudos internacionais mostram que estudante dentro do espaço escolar, por um dia inteiro, coloca ele num regime de disciplinamento, de atendimento à formalidade, que pode, por exemplo, tirar o direito de brincar das crianças. Esse é um direito fundamental. Elas estão numa fase que elas precisam, de fato, gerar fantasia, se relacionar estabelecer relações com a sua comunidade, com a sua família. Então, me parece que esse debate tem que ir para essa conferência. Qual vai ser o modelo, que deve ser um modelo, ao meu ver, opcional da família, de estar no espaço escolar por um turno ou estar por 2 turnos. Agora, acontecendo isso,
nós precisamos fazer de verdade. É preciso ter a parte científica pesando num turno, né, do currículo mais formal, e precisa ter atividade cultural, precisa ter esporte. Tudo isso tem que fazer parte desse planejamento, que vai juntar a vontade das famílias, o desejo das famílias que seus filhos passem integralmente o dia nas escolas, com essa estrutura que precisa ser criada. Para isso, tem que ter prioridade total para a educação. É impossível a gente dizer que vai oferecer para a população em geral que queira educação em tempo integral se nós não tivermos uma prioridade de fato para a educação no município de Salvador. E eu acho que isso começa, como eu disse, com o envolvimento de toda a sociedade através dessa grande conferência de educação do município. A gente tem falado muito aqui, o governador Rui Costa, o próprio prefeito ACM Neto, tem se manifestado assim, preocupados com o retorno das crianças, as crianças à sala de aula. Porque a criança sabe, você disse bem, quer brincar, quer fazer isso, o contato é quase que direto. Você é favorável ao retorno das crianças? De que maneira? Ou você acha que devemos esperar e começar do zero o ano que vem? Não existe nenhuma possibilidade, Armando, de retomada do ano letivo esse ano. Os dados estão mostrando que as crianças estão virando grande alvo da pandemia. Isso é lamentável, a situação que nós passamos hoje. E, ao meu ver, retorno às aulas com normalidade, só com vacina. Agora, é óbvio que daqui até lá, nós precisamos, o próximo prefeito da Frente Capital da Resistência, eu e a companheira Rosana Almeida, assumindo a gestão da educação de Salvador, nós, colocando a educação realmente como prioridade, nós vamos ter que ter iniciativas imediatas do ponto de vista da estrutura material, da capacidade objetiva da educação funcionar num primeiro momento dessa maneira remota, à distância. Precisa ter um investimento real. A prefeitura, por exemplo, distribuiu o chip para uma pequena parte de estudantes. Ela não fala isso, né? Grande parte dos estudantes estão fora desse processo. Distribuiu o chip, mas para botar onde? As famílias estão se perguntando, a gente ganhou o chip, mas para botar onde? Né? Então, isso daí não garante. Se você for falar de rede, precisa garantir uma estrutura de aparelho remoto que chegue para todo mundo. Né? Nós precisaríamos ter uma estrutura de aparelho remoto e, ao mesmo tempo, as condições para a categoria para que ela também trabalhe de maneira digna nessa perspectiva. Então, eu acho que, em linhas gerais, é isso. O principal direito que nós temos é o direito à vida, o direito à vida das crianças, de suas famílias. Isso não pode estar ameaçado por nenhuma movimentação que queira apenas gerar uma imagem, certo? A primeira coisa é isso, como tem sido feito aí Brasil afora. O que está acontecendo no Brasil é muita demagogia na área de educação, ao meu ver, certo? E em alguma medida aqui na cidade de Salvador, com exemplos como esse de distribuição de chips, certo? Então eu acho isso, é preciso criar as condições objetivas para ter um funcionamento remoto e volta mesmo só com vacina, que está anunciada aí, mas nós vamos ter que realizar, porque não adianta ter vacina e você não garantir a vacinação em massa, vai ter que garantir a vacinação em massa. Bom, dentro dessa linha, Ailton Almir Santana, dentro dessa linha que você fala aí da vacinação, dessa importância da vacinação, a Organização Mundial da Saúde já falou aqui ontem, não é, que dificilmente vai ser feita uma vacinação em massa no Brasil ano que vem. Pela dificuldade da chegada da vacina, até agora a gente não tem uma vacina aprovada, né? Todo mundo vive a expectativa, já tivemos dois problemas com 2 vacinas aí, e a gente espera, claro, que o mais rápido possível seja aprovada, mas a partir daí ainda tem a implantação, né? Tem a distribuição logística e tem todo um arcabouço aí para chegar na ponta para vacinar em massa as pessoas. Então a previsão é que ano que vem ainda não consigamos vacinar toda a população brasileira, ou seja, a gente ainda vai viver ano que vem o resquício aí, problemas com o Covid-19 no Brasil. Dentro dessa linha aí, e claro que existe uma preocupação muito com a geração de empregos e a manutenção também de empregos, o que é que Ailton, prefeito de Salvador, fará para gerar emprego e manter os existentes? Quais são suas ações
para atacar o desemprego na cidade e também manter os existentes? Olha, a primeira coisa é que nós somos absolutamente contrários a essa visão que foi implantada nacionalmente de complementação, programa de complementação de renda mínima, garantia de renda mínima temporária. Nós defendemos nacionalmente a renda básica permanente. Essa daí é a política do DEM, do prefeito ACM Neto, de Bruno Reis, né, que foi aprovada lá de braço dado com o Jair Bolsonaro. Nós sabemos o quanto o DEM, que é presidido pelo prefeito ACM Neto, hoje está completamente de braços dados com esse presidente. Então a primeira coisa é isso, nós precisamos garantir na cidade de Salvador uma renda básica permanente para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade maior. Um caminho importantíssimo para isso é uma relação com as escolas, porque as escolas têm um conjunto de famílias que é muito significativo na cidade de Salvador, é expressivo do ponto de vista do percentual, estabelece uma ponte entre estudante e família que está numa situação de renda muito baixa. Então, o cadastro das escolas para nós vai ser muito importante porque nós juntamos dois elementos fundamentais. Primeiro, a dignidade do nosso povo, fortalecendo essa perspectiva de sobrevivência das famílias e famílias que vão ganhar, portanto, outras condições para que o estudante, a estudante, tenha um melhor aproveitamento, participe de uma educação libertadora com outras possibilidades. Então, a primeira coisa é isso. Renda básica permanente, com mecanismos como esse. A segunda coisa é que nós precisamos ter um mecanismo de financiamento das atividades econômicas do nosso povo. Essa prefeitura fala de que nós vamos ser a cidade dos negócios, mas é a cidade dos negócios deles, da família deles. A gente está vendo aí esse escândalo em relação à administração da estação da Lapa, parente do prefeito ACM Neto, que ganhou concessão da Lapa por 35 anos. É uma vergonha. O que aconteceu agora, essa obra do BRT, um monstrengo de 1 bilhão. Ora, Armando, se a gente tem 1 bilhão aqui na cidade de Salvador para induzir, fortalecer a atividade produtiva do nosso povo, nós estaremos em outra situação, do ponto de vista da capacidade de sobrevivência das pessoas. Então, nós da Frente Capital da Resistência defendemos a criação do primeiro Banco do Povo da cidade de Salvador, uma organização financeira, e a gente vai ver o melhor formato para isso, mas que tenha basicamente o papel de apoiar a atividade produtiva, econômica popular. Porque Salvador tem mais da metade de sua população como trabalhador autônomo, mas esse trabalhador não é apoiado, pelo contrário, em geral ele é perseguido pelas administrações, que é gerar uma cidade onde as suas famílias lucrem. Nós precisamos acabar com isso, nós precisamos democratizar esse estímulo à atividade produtiva na nossa cidade. Então, para nós, criar um banco do povo de Salvador é importantíssimo. E precisamos fazer um trabalho que coloque Salvador como liderança regional. Eu tenho dito, Almir, Armando, e ao público que nos acompanha, Salvador é metropolitana e é recôncavo. Há possibilidade de nós termos uma atividade produtiva muito fortalecida através, por exemplo, do nosso trem do subúrbio, chamado trem do subúrbio, é maravilhosa. Já foi provado por um estudo da UFBA que é baixíssimo custo. Salvador pode ser religada à região metropolitana, ao sertão e ao recôncavo baiano, que tem uma produção de alimentos que é maravilhosa. Pode ser religado por uma modernização do trem, criando o trem regional, ou restabelecendo, porque na história já teve isso, trem regional, mas um trem moderno. Imagina a gente sair de Salvador para chegar no recôncavo baiano e incrementar a atividade produtiva da cidade. Nós precisamos fazer essa discussão grande e abandonar essa lente mesquinha, nanica, das lideranças aqui nessa cidade. Aí eu falo expressamente do governador Rui Costa, que quer arrancar os trens do subúrbio para colocar um transporte sobre pneus, e da visão nanica do prefeito ACM Neto, que não tem nenhum comportamento, nenhuma resistência, pelo contrário, se harmoniza com esse tipo de movimentação. O que se vai fazer com o nosso trem de subúrbio é um crime com a nossa trajetória, com a nossa história passada, com a nossa história futura. Então, nós precisamos ter um posicionamento nesse sentido. Salvador precisa se relacionar de maneira viva com suas cidades irmãs, metropolitanas e do recôncavo, de forma, inclusive, a gerar outras possibilidades
de trabalho com distribuição de renda e riqueza. Por exemplo, nós podemos ter uma produção que chegue aqui de maneira intensa do aipim, do inhame, né, da mandioca, enfim, tudo que é produzido é uma produção maravilhosa do Recôncavo Baiano, e alimentar um conjunto de feiras da cidade de Salvador, né, ampliar o número de feiras da cidade de Salvador com alimentação sem veneno, gente. Isso é uma coisa maravilhosa. Aí nós vamos articular com os agentes de saúde e combate a endemias, por exemplo, com a nossa rede básica de saúde, para trabalhar a questão da informação sobre a alimentação, entrando um pouquinho na área de saúde aqui, mas é porque as coisas estão relacionadas. Nós vamos pegar essa atividade produtiva da proliferação de feiras orgânicas na cidade de Salvador, a partir da agricultura familiar do Recôncavo, e fazer uma discussão com a população sobre saúde. Porque nós precisamos mudar o comportamento, a trajetória essa visão de saúde que é de curar a doença. Nós precisamos ter promoção de saúde, né? Então, o tipo de saúde que é defendida pelos profissionais da saúde é uma saúde nessa perspectiva aí. E fortalecendo a atividade econômica da cidade, as feiras. E eu te digo mais, nós podemos ter uma rede, toda uma cadeia produtiva a partir da industrialização desses produtos na cidade de Salvador. Pequenas indústrias podem ser geradas para processar com baixa tecnologia, ou tecnologia de baixa intensidade, essa produção. A desidratação de frutas, de legumes, de verduras, é uma tecnologia que é de baixa intensidade. Nós podemos induzir isso, mas ela transforma um tomate, né, um saco de tomate, num pote de tomate seco. Vá comparar, Armando, você que está me ouvindo, o valor de um produto industrializado com baixa intensidade, como eu falei aqui, um tomate seco com uma saca de tomate é completamente diferente. Eu estou dando esse exemplo aqui, mas a gente pode falar do pão da mandioca, nós podemos falar do pão da aipim, e aí tem um repertório enorme. Então, o caminho para Salvador é sair do naniquismo político, a meu ver, dessa coisa diminuta, né, que norteia a visão tanto do governador do estado, Rui Costa, e das suas candidaturas, como do prefeito da Semineto e a sua candidatura hoje de Bruno Reis. Nós temos que sair disso para pensar Salvador grande, para poder realmente dar uma contribuição que seja significativa em relação à questão do trabalho com distribuição de renda e riqueza. 7 horas e 42 minutos. Armando Mariani. Olha, eu estou vendo você falar aí, você fazendo restrições à gestão de Rui, à gestão do ACM Neto, mas aí eu vou e volto. A avaliação dos dois tem sido altíssima. A ACM Neto, por exemplo, a pesquisa que nós divulgamos aqui há uns 2 ou 3 dias passados, em 12 capitais pesquisadas, a ACM Neto foi apontado como melhor gestor. E também o governador Rui Costa, com uma aprovação de gestão, evidentemente, aprovação de gestão, não estou falando de política, de gestão, os dois estão muito bem situados na opinião pública. Então, como é que a gente vai analisar se você faz esse tipo de restrição, mudança aqui, mudança ali? Armando, eu vou jogar essa pergunta para você. Tem coisas que não você, eu tenho certeza que esse jornalismo sério que a Excelsior faz, várias vezes encontrou na população uma posição inicial que não correspondia à realidade e vocês não se calaram. Vocês foram lá para dizer, gente, vamos pensar sobre isso. É isso mesmo? É essa que é a realidade? É o papel de uma frente como a nossa, do PSOL, do PCB e da Unidade Popular, né? Eu e a companheira Rosana Almeida representando isso. Nós temos o papel de dizer o que é a realidade para a população. E sair de critérios que estão muito marcados pela propaganda. Eu gosto muito do trabalho de vocês, porque vocês vão a fundo na discussão, na reflexão das coisas, porque gerar imagem, você pode ter um trabalho muito bem profissionalizado, gerar uma imagem e ganhar simpatia. Mas eu pergunto a você, Armando, você é a favor de fechamento de escola, como o governador Rui Costa fez com o Odorico Tavares, que foi só um exemplo. Eu tenho certeza que vocês eu não vi o comentário de vocês em relação a essa situação, mas eu duvido que vocês tenham concordado aí na Rádio Excelsior. Mas aí você está tomando duvida não. Eu tenho meu ponto de vista, o Almir tem um ponto de vista dele, pelo que eu acompanhei, porque eu não tenho acesso a dados oficiais, a transação financeira. Eu apenas acompanhei o que foi dito por quem vendia e por quem estava interessado em comprar.
Então eu não posso entrar no mérito, porque eu não tenho acesso. Se eu tivesse, eu divulgaria, ó, aconteceu isso, isso, isso. Mas como a gente não tem acesso aos números oficiais, fica muito difícil a gente dar uma opinião e depois lá na frente, tá vendo aí, ó, Mariana e Almir deram opinião e não é nada daquilo. Portanto, eu prefiro acompanhar o que está sendo divulgado do lado A e do lado B, sem tomar partido, entendeu, Ailton? Não, exatamente. Então, vamos, para a Rádio Celso, vamos esquecer essa coisa do Colégio Odorico Tavares. Mas, em geral, o Colégio Odorico Tavares foi um exemplo de fechamento de escola. Ninguém em sã consciência no nosso estado vai aprovar a política de fechamento de escola por um motivo muito simples. Um terço da nossa juventude que está em estágio escolar está fora da escola. Então você não pode ter política de fechamento. Mesmo que você tenha algum nível de esvaziamento das escolas, você precisa se perguntar por que a escola está esvaziada, por que ela não atrai a nossa juventude, por que ela tem tanta dificuldade. Mas não dá como fato de que 30% vai ficar aí, né? E abandonada, muitas vezes caindo e sendo imposta a ela uma situação de marginalização, e o governo vem com uma política perversa de extermínio, né, de genocídio, particularmente da juventude negra. Então, uma situação desse tipo, nós temos que falar. O prefeito da Semineto também fechou muita escola. Eu falei aqui sobre o exemplo do BRT. Quem é que vai concordar com a obra daquela? Não tem racionalidade nenhuma. É uma obra ambientalmente que tampona rios, um negócio que tecnicamente, né, nós estamos em diálogo com os pesquisadores na área de saneamento básico. Um forte abraço ao professor Moraes, uma sumidade internacional em saneamento, né, que contribuiu para a cidade de Salvador, por exemplo, com a proposta do PDDU, que nunca foi implementada. Mas é uma obra que tamponou 2 rios, uma coisa horrível do ponto de vista paisagístico. Se você passar lá na região, você vai ver, e não contribui em nada, não conseguiu provar para ninguém tecnicamente que iria contribuir com o processo de mobilidade urbana. E já tem indício de superfaturamento de mais de 50 milhões. Né? Então, uma campanha, que seja uma campanha para pautar a cidade de Salvador, tem que tratar desses temas. E a nossa frente precisa dizer que o prefeito Assemineto pode ter ganho muita simpatia, o governador pode ter ganho muita simpatia, esse presidente pode ter ganho muita simpatia, mas fazem parte de projetos que são conservadores, que estão retirando o direito. Esse é o nosso papel. Até que ponto essa sinergia com a população vai gerar uma mudança de olhar e de comportamento? Aí não é o princípio básico. O princípio básico é dizer o que tem que ser dito. O PSOL, o PCB e a Unidade Popular não são partidos para navegar na onda. Nós somos partidos que temos compromisso com a verdade. Então, esse é o ponto fundamental. Claro que todo mundo pode contestar a minha verdade. Bom, né? 7 horas... Nós colocar nossas verdades à prova. Mas nós vamos ser sinceros. Nunca vamos abrir mão da sinceridade. 7 horas e 48 minutos. A gente segue aqui com a entrevista com o candidato à Prefeitura de Salvador, Wilton Coelho, do PSOL. Candidato Wilton, como contribuir para a redução da violência na cidade de Salvador? Claro que o papel da segurança é do Estado, mas a Prefeitura também pode ajudar aí com ações sociais, com diversos projetos. Quais são as propostas suas para tentar, né, contribuir para a redução da violência na cidade? Nós tratamos de 2 situações. A questão da redução da violência está relacionada ao nosso ver, à condição de dignidade de vida das pessoas. Se a gente for comparar Salvador com Florianópolis, talvez vocês já tenham conversado com a população em Florianópolis, o clima social, você conversa com os taxistas em Florianópolis, eles dizem, não, aqui não tem violência, você pode sair, é uma capital, pode sair daqui com tranquilidade. Certo? Isso está relacionado à dignidade de vida das pessoas. Vai ver como é que está a situação da educação em Florianópolis. As pessoas respeitam a escola pública, realmente. A população de maneira generalizada, aos diversos setores. As pessoas respeitam a saúde. E você tem uma economia lá em Florianópolis que boa parte dela é cooperativada. Ou seja, eu não vou poder detalhar isso, mas a ideia do cooperativismo é uma forma de produzir conjuntamente em que não tem aquela família que leva o grosso do resultado do trabalho. Aquilo é dividido entre as pessoas que estão ali produzindo. Para você ter uma ideia, o nível de cooperativação que existe em Santa Catarina é 82 vezes maior do que existe na Bahia. Não é 2, 3 vezes maior, não. É 82 vezes maior.
Em Salvador, isso é muito evidente. Então, nós precisamos estabelecer a relação com a questão da sobrevivência das pessoas. Isso é importante. O segundo é a educação, certo? E o terceiro são essas medidas que estão relacionadas à vida da comunidade. Então, precisa acabar com o fisiologismo, né? Traduzindo para você, precisa parar com essa chantagem com a população em relação a asfalto e a iluminação, que são duas coisas fundamentais, né? Porque asfalto é importantíssimo para ter circulação, para as pessoas estarem na rua, estarem vivendo a sua comunidade, estarem produzindo na comunidade, e iluminação também. Agora, o que acontece? A forma de se tratar o asfalto, a gente está vendo aí na véspera da eleição, o derrame aí que está tendo de asfalto para chantagear a população para que ela vote nos candidatos do prefeito, que aliás é candidato pra caramba, né? Toda rua de Salvador tem um candidato, uma candidata vereadora dessa gestão chantageando o povo que está com a rua sem pavimentação a votar para ter a pavimentação. Isso é uma vergonha. Quando eu fui vereador, nós colocamos um projeto bem fundamentado que criava um portal de transparência. A população, através da associação de moradores, ia lá fazer a solicitação do asfalto. A prefeitura tinha um prazo mínimo estabelecido para responder aquela demanda do asfalto, né? E aquilo ficava lá no portal da transparência, a comunidade acompanhando. Então você sai do esquema do toma lá da cá, né, para ter um esquema realmente profissionalizado, transparente em relação à pavimentação e a questão da iluminação. No nosso caso, nosso projeto foi específico sobre a questão do asfaltamento. O prefeito Assemineto implementou? Não implementou porque não quer transparência em relação a nada. Então, esse tipo de serviço precisa ser fortalecido na cidade de Salvador, e eu acho que a palavra principal é transparência. E o outro componente é a nossa guarda municipal. A gente não pode ter guarda municipal militarizada. A nossa guarda é uma guarda civil. A relação dela com a comunidade deve ser dessa discussão sobre como gerar um ambiente de segurança, uma atmosfera de segurança na cidade. Claro que o papel dela vai ser um papel de integração com a Polícia Militar, que é o grosso do policiamento ostensivo, e com a Polícia Civil. Só que são polícias todas hoje militarizadas. O que é isso? Almir, o que é isso, Armando? A polícia no Brasil tem trabalhado com a ideia de que existe um inimigo do outro lado. Não existe um cidadão, uma cidadã. Existe um inimigo do outro lado. É isso que a gente chama de militarização das polícias. Não é só a polícia militar, não. São todas as forças. E a Guarda Municipal, infelizmente, está sendo induzida a adotar esse caminho. Então, nós precisamos de um corpo que seja especializado em garantir segurança ao cidadão, à cidadã, que vá fazer esse trabalho de relação na medida que ele possa, porque também não é para fazer o policiamento ostensivo da cidade, está relacionado muito aos equipamentos da própria prefeitura, mas o que a gente possa influenciar de maneira direta. E, principalmente, a Guarda Municipal tem que ser a voz dessa polícia cidadã, de fato, na relação com os outros corpos de polícia, com o planejamento da Polícia Militar e da Polícia Civil, né? E nesse sentido, tem que ser uma contraposição a essa política de genocídio do governo. Porque nós já estamos por aqui, nós estamos afogados. Candidato, Candidato Wilson, o senhor tem mais 2 minutos aí para a gente finalizar. Não, só para concluir isso, eu não queria deixar, Almir. Essa situação de pais e mães enterrando filhos na cidade de Salvador. Nós estamos invertendo a lógica natural das coisas. Eu sei disso, que sou morador do subúrbio ferroviário, vejo que é a perspectiva, a situação real dos sepultamentos que tem aqui no cemitério de Plataforma, e é isso, é o tempo todo, mãe e pai enterrando filho. Isso precisa acabar na nossa cidade de Salvador. Nós precisamos entrar num novo momento em que juventude e infância seja visto como um presente e um futuro que anime, que encante a nossa cidade, né? O ditado popular sempre fala isso, eu nem concordo tanto, né? A juventude é o futuro do país, mas ela é o presente já. As crianças são presentes, mas esse sentimento se perdeu completamente. Ser jovem e criança na cidade de Salvador parece que virou um problema em potencial e não uma solução em potencial. Nós precisamos romper com isso. Eu queria concluir, portanto, dizer que foi um prazer muito grande, Almir, Armando, estar aqui com vocês. Como eu falei, um jornalismo muito sério que é feito pela Excelsior, e dizer que eles estão falando que existem 2 polos nessa eleição, e isso é uma grande verdade. Em grande medida existe encontro entre a política do prefeito Assemineto
junto com Bolsonaro, e a política de Rui Costa, um exemplo flagrante disso, foi a reforma administrativa que eles fizeram na mesma perspectiva de retirar direito do nosso povo de maneira autoritária, completamente autoritária. Vou pegar isso aqui como exemplo. Então existe uma harmonização de uma política conservadora. A Frente Capital da Resistência quer apontar para uma nova perspectiva da nossa cidade, uma perspectiva de realização de uma liderança ampla. Portanto, vote Rosana Almeida e nos vereadores e vereadoras da Frente Capital da Resistência. Obrigado pelo espaço. Estamos aí à disposição. Obrigado também pela sua participação e boa sorte aí na sua caminhada. Armando, Mariane, ficamos por aqui. Mas amanhã a gente volta. Sim, às 6 da matina. Um abraço. Um abraço, Mariane, meu amigo, minha amiga, fica com Deus. Então tá aí, né, mais uma entrevista, né, um candidato, o Wilton Coelho. E amanhã, claro, teremos aí também mais outra entrevista e você vai poder acompanhar aqui no programa Acorda Pra Vida essa entrevista. Se eu falar aqui quem será o candidato amanhã, será o Celcinho Contrim, do PROS, e na sexta-feira o Bruno Reis. Então, um abraço a todos, fique com Deus. Santana na comunicação.